Olá, meu irmão da comunidade evangélica Esperança em Cristo, caro ouvinte, você que me assiste às ministrações da Palavra do Senhor através desse canal. Eu quero te cumprimentar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, por motivos técnicos, as gravações não foram possíveis durante o culto, mas eu não quero deixar de transmitir esta mensagem a você que não pôde ir por algum motivo na igreja. Eu quero trazer uma palavra que está em Isaías, no capítulo 1. Se o irmão queira pegar a sua Bíblia, abra a Bíblia em Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ver alguns versículos. Deus está nos convidando para um diálogo. Deus quer conversar com nós. A época desse acontecimento aqui em Isaías foi cerca de 750 anos antes de Cristo. O povo estava muito rebelde, ele estava rebelde contra os reis e contra Deus. E o povo de Deus, considerado a filha de Sião, estava dividida. O sul era Judá e o norte era Israel. E no período deste texto bíblico que veremos, existiam dois profetas atuando naquela época, Isaías e Miqueias. Então, Deus aqui estava cansado daquelas atitudes daquele povo pecaminoso, então ele usa Isaías para chamar o povo para uma conversa. O povo prestava culto a Deus, mas apenas um culto de aparência. Mas eles permaneciam no pecado. Então, Deus usa Isaías para transmitir a sua insatisfação. E se faz importante, então, nós lemos a palavra de Deus, começando no versículo 1. E a palavra, ela fala assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céu, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é que fala. Criei filhos, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vamos passar para a leitura agora do versículo 11, que fala assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e das gorduras de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito dos órfãos.
pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Amados irmãos, Deus tinha separado um povo para si. E nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos sendo este povo. Aquele povo, ele tinha umas más escolhas. Eles tinham feito má escolha para si. E nós, insistentemente, continuamos fazendo más escolhas para nós. Nós não reconhecemos Deus como Deus. E Deus, ele tem misericórdia de nós. Porém, nós podemos ver qual pai que não tem pena do seu filho. Mas chega um momento que os filhos necessitam de ser corrigidos. Porém, Deus, com um infinito amor, o povo de Deus, então, ele continua sendo rebelde, como naquela época. A cabeça continua doente, o coração continua enfermo. O que pensamos, o que sentimos no nosso coração em relação às coisas de Deus são vagas, muitas vezes até doentes. Então ainda nós somos um povo moído pelos pecados. Nós carregamos muitos fardos deste mundo, fardo que o diabo coloca. E aqui é considerado como feridas não atadas, feridas não exprimidas, nem amolecidas com óleo. Então o povo continua no pecado. Nós somos ingratos com Deus. E por isso que muitas vezes, nós comemos, temos mesa farta, mas nós não se satisfazemos. Nós fizemos festas e muitas vezes não ficamos felizes. E o fruto do nosso trabalho, ele desaparece. Então tudo isso é por termos abandonado o nosso Deus, né? E vivendo apenas de aparência, nos enganando a nós mesmos. Muitas vezes nós vamos para a igreja e prestamos um culto, mas um culto de aparência. Aquele culto dizendo: eu estive lá, todos me viram, o pastor me viu, eu estava lá. Jesus não pode negar que eu não estive na igreja. A minha parte eu fiz. Então nós prestamos um culto, muitas vezes, um culto só de aparência. Vamos na igreja, cantamos, mas muitas vezes cantamos não engrandecendo a Deus, apenas querendo nos alegrar, nos satisfazer. Então são meras músicas que cantamos e queremos muitas vezes até imitar o artista. E também nos dízimos, nas ofertas, muitas vezes são de aparências, apenas para preencher aquela carteirinha que é necessário, ou talvez para ter um motivo de falar dos que não fazem a oferta, não contribuem com a igreja. Então nós criticamos que o culto não estava bom, o louvor não estava bom, o pastor, ele não pregou bem, mas nós temos que entender que o culto não foi para mim, o culto não foi para você, o culto foi para Deus. O louvor cantado não foi só para te satisfazer, foi para Deus, prestando um culto para Deus. Muitas vezes achamos que o pastor está lá falando diretamente para uma determinada pessoa, mas não é. É Deus falando, é Deus transmitindo a palavra dele através do pastor. Não é apenas o que você quer escutar na igreja, mas sim o que Deus quer falar. Então o culto, ele deve ser prestado para Deus. E é isso que Deus está nos cobrando nesta conversa. No versículo 12, Deus, ele fala da seguinte maneira: Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Deus não quer nada de aparência.
Deus não quer apenas a nossa presença na igreja. Uma presença, muitas vezes, de desencargo de consciência. Deus está nos falando hoje, neste momento, não posso suportar iniquidade. Essa iniquidade associada com uma reunião solene. A reunião tem que ser solene, específica para Deus. Então Deus quer um culto prestado de coração, não um culto de aparência. Então, neste momento, Deus está nos chamando para uma conversa. Mas antes nós podemos ver que Ele quer trabalhar conosco. Ele nos manda nos purificar. Ele manda tirar essa maldade que nós temos nos nossos atos. Então, para nós apresentarmos para Ele. Ele pede para nós pararmos de fazer o mal, como é praticar o bem. Ele fala para atender a justiça, né? Atender os órfãos, atender as viúvas, para repreender os opressores. Então, após esse acerto, então Deus nos chama para uma conversa. Daí sim, uma conversa de fundamento, uma conversa de razão, uma conversa que nos levará à graça de Deus. Somente assim Ele poderá liberar a graça dele. E Ele fala então, vinde então e arrazoemos. Ele fala assim, vinde, vamos dialogar, vem dialogar comigo. É isso que Ele está falando. Se os seus pecados, Ele fala, estão vermelhos, como a escarlata ou o carmesim, então Ele promete, Ele fala assim, nessa conversa eu deixarei limpo teus pecados, branco como a neve, ou como o algodão. Então, aqui Deus está falando, se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorado à espada. E ele, aqui daí, Isaías fala, porque a boca do Senhor disse. Amém? Amados irmãos, ainda nós continuamos sendo esse povo escolhido por Deus. Mas nós devemos reconhecer o nosso Deus como Deus. Devemos prestar um verdadeiro culto a Deus. Dê então o seu melhor. Permita ser corrigido por Deus. Permita que Ele te limpe, que Ele tire essa podridão das suas feridas, que Ele possa passar um óleo nessas feridas e espremer, tirar todo esse pecado. Somente assim que nós teremos uma intimidade para dialogar com Deus. Amém? Amados irmãos, te agradeço mais uma vez essa oportunidade que tu me deu de te levar a palavra de Deus. Repasse esse vídeo para as outras pessoas e vamos ver o que Deus quer que nós façamos, a maneira que nós vivemos. Agradeço a todos mais uma vez e que Deus esteja abençoando a cada um. Pai Santo maravilhoso, eu te agradeço profundamente por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar levando a Santa Palavra, Pai. A todos que puderam ouvir, Senhor Deus, visita neste momento, toca no seu coração, que eles possam cada vez mais prestar um culto verdadeiro a Ti, que eles possam ter essa intimidade, Senhor Deus, se limpar das feridas, dos pecados, espremer todos esses pecados, Senhor Deus, para ter, Senhor Deus, um verdadeiro diálogo contigo, ter uma intimidade contigo. Pai, aonde estiver esta pessoa, derrame todas as suas bênçãos, estende para a sua família, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos, meus irmãos.